Sou uma estudante universitária e adoro as férias porque é quando posso ficar livre sem ser vigiada por meus pais. No ano passado, porém, meu namorado Rick e eu quebramos a regra. Em vez de fazer as coisas malucas de sempre, decidimos passar algum tempo romântico juntos em um lugar isolado. Rick cresceu na Virgínia Ocidental, que ele disse ser muito bonita. Por ser sua cidade natal, ele queria muito voltar para o lugar que não ia faz anos. Nós dois amávamos a natureza, então decidimos acampar e fazer caminhadas nas montanhas da Virgínia. As montanhas Apalaches eram realmente de tirar o fôlego e nosso acampamento era muito isolado. A cidade mais próxima ficava a cerca de 40 minutos, longe da agitação de uma cidade grande. Nós sentimos como se tivéssemos o mundo inteiro para nós. No primeiro dia, simplesmente pegamos leve, exploramos a área, cozinhamos nossas próprias refeições e nos divertimos com a companhia um do outro. À noite, estávamos rodeados pelos sons da vida selvagem. Eu meio que gostei, embora às vezes fosse um pouco perturbador. Eu admiro o Rick. Ele era filho único e seus pais haviam falecido. Ele trabalhou em tempo integral depois de terminar o ensino médio e agora estava se sustentando na faculdade. No segundo dia, fizemos algumas caminhadas. Quando voltamos, estávamos cansados e famintos. Pro nosso azar, com pouca comida. Então, decidimos ir de carro até a cidade para jantar. A cidade era muito pequena e tudo fechava cedo. Tivemos dificuldade em encontrar um restaurante que ainda estivesse aberto, e olha que ainda era 8 da noite. Quase desistimos e pensamos em voltar para comer qualquer fast food, mas Rick decidiu dirigir um pouco mais e de repente nos deparamos com uma visão muito interessante, se não estranha. Havia uma velha igreja sem nome e dois caras fazendo alguns reparos do lado de fora. Bem ao lado da igreja havia uma enorme tenda de festa com mesas e cadeiras sob ela e uma placa pendurada na frente que dizia comida chinesa. As luzes estavam acesas, então provavelmente estava aberto. Fiquei muito animada, amava comida chinesa, embora provavelmente não fosse autêntica. Mas quem se importa, né? Estávamos morrendo de fome. Rick então parou no estacionamento e caminhamos em direção à barraca. Não havia mais ninguém lá. Os dois caras que trabalhavam lá fora entraram e nos cumprimentaram. Eles não eram chineses. "Boa noite, sente-se", um deles disse. "Ainda bem que vocês ainda estão abertos. Estamos morrendo de fome e andamos pela cidade, mas não conseguimos encontrar um restaurante aberto", Rick falou. "Sim, a maioria dos lugares fecha cedo por aqui. Poucas pessoas saem depois das 8, disse o cara, enquanto nos entregava o cardápio. "Estamos convertendo o antigo prédio da igreja em restaurante, mas atualmente temos empregos durante o dia, então o único horário que podemos fazer o trabalho é à noite. E enquanto reformamos a igreja, por que não cozinhar no mesmo horário, né? A gente mata 2 coelhos numa cajadada só. Esperançosamente, já teremos algum reconhecimento quando o prédio estiver pronto", ele disse. "Parece uma ideia fantástica", respondeu Rick. Pedimos uma sopa de legumes, carne com brócolis e frango agridoce. O outro cara era o cozinheiro e preparou nossa comida num instante. A sopa estava muito boa. Os outros 2 pratos eram mais ou menos. Como esperado, a comida não era autêntica, mas satisfez nossas barrigas. Voltamos felizes para o nosso acampamento. O dia seguinte foi um dia de descanso para nós, sem caminhadas ou outras atividades. Acordamos tarde e voltamos para a cidade para almoçar. Depois de almoçarmos numa hamburgueria, por curiosidade, fomos de carro até o local onde comemos na noite anterior. Sabíamos que não estaria aberto, porque os caras nos disseram que tinham empregos durante o dia, mas nós só queríamos ver como era lá durante o dia. Quando chegamos, ficamos meio chocados.
ao ver como a igreja parecia dilapidada. Não havia nenhuma evidência de qualquer trabalho de reparo já sendo feito. As paredes estavam muito sujas e a pintura descascando. Também não havia tenda, nem qualquer indicação de que ela estivesse lá. Grama alta cobria o chão onde estava a barraca, o que definitivamente não era o caso na noite anterior. Ficamos realmente confusos enquanto tentávamos descobrir o que estava acontecendo. Rick estacionou o carro e nós caminhamos até a igreja. Ele girou a maçaneta da porta e, surpreendentemente, a porta se abriu sem esforço. A maçaneta nem estava funcionando. Houve um rangido alto quando ela se abriu e um forte aroma de mofo nos cumprimentou. Ficamos surpresos com o interior decrépito. O altar e os bancos estavam cobertos por uma espessa camada de poeira, as paredes e o teto desmoronando, e havia todo tipo de lixo no chão. Pichações obscenas enchiam as paredes. Algumas palavras escritas em vermelho me chamaram a atenção. A besta está aqui, seguida do número 666. Apesar do mofo, consegui sentir o cheiro de outra coisa. Um cheiro pútrido. Eu olhei em volta e encontrei a fonte. Havia um enorme rato preto morto sem cabeça debaixo de um dos bancos. Rapidamente corri para fora e vomitei. Rick, vamos embora daqui, eu falei, enquanto tentava respirar o máximo de ar fresco possível. Fiquei com náuseas por mais alguns minutos. Não havia muito para ver naquela pacata cidadezinha, então decidimos fazer um passeio panorâmico pela rodovia, apreciando a beleza dos Apalaches. Paramos ocasionalmente para tirar fotos e passear admirando as diferentes plantas. Finalmente, consegui tirar minha mente da cena nojenta dentro da igreja. Antes que percebêssemos, eram 6 horas e o sol estava se pondo. Precisávamos voltar para a cidade rapidamente, pois queríamos jantar e fazer algumas compras antes de voltar para o acampamento. Jantamos em uma churrascaria e depois seguimos para o supermercado mais próximo. Eu estava ocupada olhando as fotos que tiramos anteriormente e não sabia de nossa localização. De repente, Rick bateu na minha coxa e disse: "Amor, olha!" Enquanto apontava para fora da janela do meu lado. Meu coração disparou quando vi uma velha igreja, 2 caras fazendo alguns reparos e uma tenda ao lado do prédio, com a placa que dizia "Comida Chinesa". Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Rick já estava entrando no estacionamento. Rick, que merda você está fazendo? Acabamos de comer, vamos ao supermercado antes que feche, falei. Não estamos vindo aqui para comer, amor. Eu só quero descobrir o que diabos está acontecendo com essa igreja e aqueles 2 caras. Essa coisa toda, respondeu ele. Eu realmente acho que não seja uma boa ideia. Vamos embora, por favor, falei. Rick riu e disse: "Eu pensei que você fosse aventureira." Sim, mas não quando se trata de coisas estranhas como essa. Estou realmente com medo, Rick. Tentei desesperadamente fazê-lo mudar de ideia. Vamos, querida. Nada vai acontecer. Só vou falar com eles por alguns minutos. Só isso, disse ele, enquanto estacionava o carro e saía. Eu, relutantemente, o segui até a tenda. Os 2 homens mais uma vez nos cumprimentaram. Bem-vindo de volta. Sente-se, disse o mesmo que falou conosco na outra noite. Nós 2 nos sentamos enquanto ele colocava o cardápio na nossa frente. Então, cara, a gente passou aqui no início da tarde, Rick começou dizendo. Não havia barraca e a igreja parecia tão feia que dava a impressão que vocês nunca tiveram aqui. O que está acontecendo? Nós desmontamos a barraca quando saímos. Não queremos que nada aconteça com ela, você sabe. E a igreja, bom, nós começamos a arrumar recentemente e talvez as partes que arrumamos não parecem arrumadas quando vistas na luz do sol. O cara tentou explicar. Mas tinha um rato enorme, morto, sem cabeça lá dentro. Eu interrompi, sentindo-me um pouco enjoada de novo,
ao me lembrar da visão e do fedor. Ah, sério? Bom, a gente ainda não trocou a porta e não temos a chave dela, então um gato ou outro animal deve ter arrastado aquele rato para dentro, respondeu ele. Enquanto isso, eu estava nervosamente folheando o cardápio e me sentindo muito mal ao pensar que tipo de carne eles podiam estar colocando como ingredientes. Rick abriu a boca para dizer algo, mas eu imediatamente me levantei e disse: Rick, eu tô enjoada. Vamos embora. Corri em direção ao carro sem esperar por Rick. Vomitei nos arbustos ao lado do carro. Depois que terminei, olhei para trás em direção à tenda e tive o choque da minha vida. Estava escuro como breu. Não havia barraca, nem mesas e cadeiras, nem dois caras e nem o Rick. Entrei em pânico e comecei a gritar o nome dele. Rick? Amor? Cadê você? Corri em direção à igreja e ao redor dela acendi o flash do celular, tentando encontrar Rick. Rick, isso não tem graça. Se você não sair agora, eu vou chamar a polícia. Silêncio total. Nem mesmo um grilo cantava. Então, liguei para a polícia. Os policiais chegaram em 5 minutos. O oficial encarregado foi frio e condescendente, piorando a situação para mim. Depois de ouvir minha declaração inicial, ele disse: É por isso que sempre alertamos as pessoas para não entrarem em lugares abandonados. Você nunca sabe que tipo de perigo pode correr, mas ninguém escuta. Mas não estávamos no prédio? Falei retrucando. Estávamos sentados na tenda do lado de fora e era um restaurante. Olha, garota, disse o oficial, não sei o que você tem fumado, mas terei a gentileza de não revistar você ou o seu veículo em busca de qualquer substância ilegal, já que você está passando por muita coisa. Como você pode ver, não há restaurante ou barraca aqui e nunca houve, ele disse bravo. Eu apenas fiquei quieta, porque sabia que discutir mais seria inútil. Já se passou quase 1 ano e eles ainda não encontraram Rick. Ele desapareceu sem deixar rastros, como se nunca tivesse existido. Essa coisa toda me afetou. Estou deprimida e indo mal na faculdade. Na verdade, fui reprovada em algumas matérias no semestre passado. Ainda choro quase todas as noites pensando em Rick e lamentando o fato de não ter esperado por ele naquela noite. Eu ainda desejo secretamente que ele apareça algum dia. Sim, tão repentinamente quanto desapareceu. Mas sei que a chance disso acontecer está diminuindo a cada dia que passa. Até a próxima. Obrigado.